Oi, gente. Vamos então falar do assunto polêmico aí, da circular que tá girando aí. Vai ter cidadania, não vai ter cidadania? O que é grande naturalização? O que tá acontecendo? Lembrando que eu não sou advogada, não sou assessora, eu sou uma estudiosa, uma ítalo-brasiliana normal, mas muito interessada no assunto, que conseguiu a cidadania. E por isso eu tô indo atrás de informação para saber o que está acontecendo, quais são nossos direitos, quais não são nossos direitos. Eu vou fazer um vídeo bem simples, com palavras simples, para introduzir o assunto para vocês. E se vocês precisarem de mais detalhes técnicos de pessoas, né, profissionalmente capacitadas nesse sentido de explicar cada vírgula, eu sugiro que vocês entrem no YouTube, tem muitos vídeos legais que eu até indiquei nos stories. Mas para fazer um resumo tudo, assim, para as pessoas simples, né, ítalo-brasileiros simples, eu decidi fazer esse GTV com tudo, tá? Vamos partir do início. O que é a grande naturalização? O Brasil, dia 15 de novembro de 1889, virou uma república, né? E em dezembro desse mesmo ano, eles falaram: os imigrantes que estavam no Brasil nessa data, que foi proclamada a República, eles vão obrigatoriamente, automaticamente, virar cidadãos brasileiros. Se vocês não quiserem, eles ainda deram uma chance. Se vocês não quiserem, dentro de 6 meses, bate aqui na porta, né, de algum órgão, que eu não sei qual órgão na época que eles falaram, e fala que você não quer ser naturalizado brasileiro. Só que a gente não tá falando de 2021, a gente tá falando de 1889, sabe? A comunicação era precária. Além de que os italianos não falavam português, eles eram analfabetos, tanto que a gente tem um monte de erro na certidão, justamente por causa do problema de comunicação. E isso o Brasil fez não só para os italianos, mas para qualquer imigrante que estava aqui naquela época, tá? Só que isso vai completamente contra ao que diz a lei italiana. Em 1865, tem uma lei italiana que diz que o Estado terceiro não pode tirar o direito de cidadania do italiano. Ele só perde a cidadania dele se ele quiser fazer uma coisa explícita, tipo ir a algum órgão e declarar que não quer mais ser italiano. Então, só isso já cai por terra essa naturalização automática do Brasil, porque uma lei de um estado não conta com a lei de estado do outro, entendeu? Só que, não bastando isso, em 1907 teve uma cassação sobre o assunto aqui na Itália e em Nápoles, para ser exatamente, né, precisa no negócio, que colocou por terra que o Brasil não poderia declarar isso para os cidadãos italianos. Então, a gente já tem uma outra comprovação que isso não procede, negando a grande naturalização, pelo menos para os italianos. Agora, para outras nações, eu não fui procurar informação. O que eu sei é sobre os italianos daquela época. Então, só isso cai por terra a grande naturalização, tá? Lembrando, é só para os italianos que estavam em solo brasileiro na época da proclamação, tá? Ou antes, né? Que chegaram antes. E aí, a gente tem muito respaldo judicial com essa coisa. Tanto que não tem casos de perda no judicial por conta da grande naturalização. Em 2019, teve uma votação, começou um burburinho, que teve uma votação em primeira instância, eles negaram a tese da grande naturalização. E agora, de novo, eles negaram em segunda instância a tese da grande naturalização. Ou seja, a grande naturalização não procede na lei italiana. Então, pronto, não tem discussão, sabe? Não tem discussão. E aí, o Ministério do Interno, eles, que são um poder executivo, não podem tocar na cidadania judicial, né, na lei, porque a lei é clara. Tentaram, né, estão fazendo uma jogada para colocar o pânico nos comunes, falando para eles, não é cancelamento, não é que não pode fazer mais. Eles estão falando, suspende aí, vamos ver o que é isso, o que tá acontecendo,
e estão notificando os comunes falando sobre a grande naturalização, causando confusão. Eles podem fazer isso? Não. O documento que está girando, a circular, é verdadeira. A circular é verdadeira, mas ela é ilícita. Eles não podem decidir qual comune vai fazer, se vai fazer, se não vai fazer. Eles não podem. Então, por que causou tanto pânico se é um documento que, por mais que seja verdadeiro, é irrelevante? Porque a gente sabe que a cidadania administrativa na Itália é uma das mais preocupantes hoje em dia. É a que mais tem obstrução da lei, obstrução dos nossos direitos. Porque cada comune interpreta a lei como quer. Então imagina um oficial, né? Não digo ignorante porque ele quer ser ignorante, mas porque às vezes não estudou a lei, não sabe de nada. Pega uma circular do tipo e lê isso e fala, caraca, imagina eu faço alguma besteira aqui no comune. Imagina que eu faço uma cidadania que é ilegal. Caramba, vamos bloquear tudo. Então o problema não é a lei. A gente tem a cidadania, os ítalos brasileiros possuem direito de cidadania por sangue. Não é por solo, é por sangue. A lei lá de 91 ainda não foi cancelada. A gente continua normal. O único problema é como os comunes estão recebendo a notícia. Entendeu? O problema é, cara, e se o comune que você for fazer a cidadania, ele entrou na paranoia, recebeu a circular, porque eles estão enviando para todos os comunes, entrou na paranoia, não pesquisou e decidiu bloquear o seu processo. Tipo assim, bloquear no tipo, espera um pouquinho aí, meu amor, que eu tô tomando providências pra pesquisar. E quanto tempo vai demorar essa pesquisa? Quanto tempo ele vai te deixar de molho? Tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente não tem que entrar na defensiva, eu acho que a gente tem que ser ofensivo, mas a gente também não pode ser, tipo assim, botar tudo a perder. Tem que ser cauteloso ao escolher comune, carregar o documento de 1865, que é o documento que diz que cidadão italiano, né, por estados terceiros não pode mudar a coisa sem a coisa explícita de pedir para perder a cidadania. A Cassação de 1907, que já coloca por terra toda a história da grande naturalização do Brasil. E se o comune ainda for chato, vocês ainda colocam a data que o antenato chegou no Brasil. Talvez ele tenha chegado depois, só que nasceu antes. E aí, por exemplo, o meu nasceu em 1876, tá? Ele chegou no Brasil por volta de 1900, ou seja, ele não sofreu a grande naturalização. Só que eles não têm como saber quando ele chegou. Pode ser que ele estava lá já. Então, se eu mostrar um documento, pô, aqui o documento do navio que ele chegou, já pode ser que o comune já... Então, é tudo um jogo. Infelizmente, a cidadania presencial, né, é muito, muito complicada. Eles pedem retificação de coisa absurda. Eles fazem, como se diz, inventam regras, práticas de residência completamente fora do normal. Eu entendo que tem muita gente fazendo processo de maneira errada. Tem muita gente querendo fazer jeitinho, tem muito assessor, cara, tá esmerdeando tudo, falando a verdade. Só que a lei é a lei. E a gente tá tendo muito obstrucionismo na cidadania presencial. Por isso que falam que a judicial é a mais segura. Porque contra a lei, ninguém se pode colocar em meio à lei. A lei é a lei. Então, um advogado experiente, na hora de depositar o seu processo, ele já coloca tudo. Ele já imprime tudo lá, ó. 1985, Itália falou isso. 1907, Itália falou isso. 1900, não sei o que lá, falou isso. E é isso. O juiz não pode. Tanto, primeira instância ganhamos, segunda instância ganhamos. Agora eu acho que vai, tipo, por uma espécie de STF, STJ, tá, gente?
Eu sou horrível pra lembrar essas coisas. E, cara, ninguém tá preocupado. Ninguém tá preocupado, porque a lei é lei. A gente tá fazendo tudo certo, tá? Só peço cuidado pra vocês ao escolher o comune. Eu tô fazendo a cidadania do meu primo, né? Ainda não me falaram nada sobre isso. Tô realmente um pouco preocupada. Já tô procurando o documento do navio, porque eu nunca peguei esse documento. E vamos ver. Só que assim, gente, sinceramente, todo ano tem um boato, todo ano tem um furdunço. E se não for a grande naturalização de 1889, vai ser a questão da dupla cidadania, que só começou a existir em 1912, então filho do italiano, se nasceu antes ou depois, dá problema. Aí a questão materna, a questão não sei o quê. Quando não for uma coisa, vai ser outra. Por que que eles querem parar de fazer a cidadania? Eu não sei. Eu não sei, porque a gente traz dinheiro, a gente traz riqueza, a gente não tá, a grande maioria não tá atrás só de um passaporte. A grande maioria se envolve emocionalmente no processo. É muito dolorido ver que criam brechas para acabar com o nosso direito. E eu não entendo realmente por quê. Às vezes eu acho que não é nem uma questão direta dos italianos com os ítalo-brasileiros, ou ítalo-argentinos, ou ítalo qualquer coisa, ítalo-canadenses. Às vezes eu não acho que é isso, eu acho que às vezes é briga política entre eles, bem o que aconteceu no meu comune. Foi uma pauta política que botaram lá no meio do fogo e quem perdeu foi a gente. Então, assim, não é sempre xenofobia, não é sempre... Às vezes eles estão se aproveitando por alguma outra questão que a gente não tem conhecimento. Só digam, estejam preparados, não botem tudo a perder sem antes procurar notícia, mas não se preocupem que a lei tá a nosso favor, tá bom? Beijo, se ficar alguma dúvida, vocês botam aqui embaixo, me dizem também a opinião de vocês, se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Compartilhe, por favor, porque eu pesquisei muito para fazer esse vídeo. E é um prazer ajudar vocês e tem novidades vindo aí. Beijo!